E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas vamos para mais um episódio da Catequese do Sabadão. E qual que é o episódio de hoje, Isa? O episódio de hoje, na verdade, a gente queria ter passado para vocês bem antes, lá no mês de maio, que o mês de maio foi o mês mariano e tava faltando falar dessa figura incrível, maravilhosa, poderosa que é Maria, né? Então, o que a gente escolheu para conversar um pouco com vocês e aprender juntos é um assunto muito interessante e muito importante também a gente entender bem qual é o significado disso, né, para a Igreja Católica, que são as aparições marianas. Exato, e porque a gente fica se perguntando, né? Por que existem tantas Nossas Senhoras, né? A gente sempre tem essa pergunta, ou vocês nunca se perguntaram, nossa, mas tem uma Nossa Senhora Aparecida, tem uma Nossa Senhora de Guadalupe, da Luz, Nossa Senhora da Conceição, e aí Nossa vai. Senhora da Bicicletinha. Não, Essa não. E pro nosso encontro de hoje a gente vai usar... Não, mentira, a gente não vai usar. A gente não vai usar a Bíblia, porque é um assunto que está fora das escrituras. E isso a gente vai explicar também pra vocês o que significa isso. Se arrume aí na cadeira, no sofá e vamos começar. Nossa Senhora, ela é um assunto muito antigo, né? As aparições de Nossa Senhora vêm acontecendo há muitos anos atrás. Então é uma forma meio particular de cada um que consegue enxergá-la, né? E dependendo da região onde essa aparição aconteceu, né, bem isso que o Gabriel comentou, né, são formas, ela aparece de formas diferentes, as pessoas interpretam a aparição de formas diferentes, isso é bem legal. Mas antes de falar das aparições em si, pra gente entender por que existe Nossa Senhora disso, daquilo, outro, a gente precisa falar de um assunto muito importante que é sobre revelação. E a revelação, ela é explicada lá no Catecismo da Igreja Católica. Nosso bom livro amarelinho, que eu já Nosso mostramos livro pra vocês. amarelinho. Por que a gente acha importante começar a falar de revelação antes de começar a falar das aparições? Muita gente, e quando eu falo muita mesmo, questionam os católicos do porquê que, né, existe tantas aparições, que isso é um espírito. Muitas outras religiões também não creem em Nossa Senhora como a gente crê. Então, quando vocês forem questionados sobre isso, sobre as aparições, ou sobre, porque não tá na Bíblia as mensagens que as aparições transmitem, como é que é isso? Então, vocês explicam isso, sobre a revelação divina. Do Catecismo da Igreja Católica, ele fala que a revelação divina, que é tudo aquilo que estava nas Escrituras, que se tornou real com a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e ela é formada, em resumo, por 5 partes principais, né, dessa revelação. É a criação, né? Quando Deus se deixa conhecer pelas coisas criadas, né? Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis a gente vê isso. Depois vem a aliança com Noé. Lembra lá do arco-íris? O povo de Deus estava consumido pelo pecado e daí veio o dilúvio. Essa nova aliança com a humanidade através de Noé foi criada. A terceira parte é a eleição de Abraão, né? Ele que seria o pilar que traria os descendentes de Israel. A quarta parte, que é a salvação do Egito, lá com Moisés, que Deus, com a ajuda de Moisés, né, quando ele inspira Moisés e liberta o povo da escravidão do Egito. E a última parte, que é a encarnação do Verbo, né, que é a vinda de Jesus Cristo. Que foi através do Cristo em que se cumpriu todas as profecias lá que foram ditas pelos profetas, o profeta Isaías, Ezequiel. E a revelação divina, ela acaba aí. E agora a gente está esperando a volta de Jesus. Então, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Que as aparições, então, elas não são nada, são experiências que não cabem para a nossa doutrina, né? Já que a revelação, que é quem realmente importa, já foi terminada. O que essas mensagens que as aparições marianas muitas vezes vêm trazer para a gente
O que significa tudo isso, né? E o Catecismo da Igreja Católica também explica isso. Ele explica, existem as revelações denominadas privadas, né? Que são reconhecidas pela autoridade da Igreja, né? Mas elas não melhoram e nem completam a revelação principal, que é a revelação divina. Mas elas vêm ajudar os fiéis, né, todos nós, a vivermos verdadeiramente todos os ensinamentos que essa revelação divina trouxe para nós. Por exemplo, que eu posso citar aqui, que é da Nossa Senhora de Fátima, né, Nossa Senhora de Fátima, né, uma aparição que aconteceu lá em 1917, lá em Portugal, e ela trouxe uma mensagem de alerta, né, ela falou que a Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo, certo? Ia acabar, mas que se a humanidade não se convertesse, iria vir uma segunda guerra muito pior. Infelizmente, que foi o que aconteceu, né? A gente estuda lá nas aulas de história a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas o que ela queria dizer com essa conversão? Não é que todo mundo virar católico, não virar católico, vai todo mundo morrer. Não é bem assim. Essa conversão é exatamente aquilo que a revelação divina apresenta pra gente. Se a gente não seguir os mandamentos, se a gente não for misericordioso, se a gente não seguir os passos de Jesus Cristo, a humanidade vai perecer. Bom, então agora que a gente já viu bastante significado das aparições marianas, vamos aos números, né? Atualmente são mais de 2.000 aparições, e sendo 16 confirmadas pelo Vaticano, e apenas 28 que estão em fase ali de confirmação pelo Vaticano. Pessoal, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre os santos, né, os beatos, os jovens beatos da igreja, né? Quando a gente vai canonizar uma pessoa, né, a igreja vai canonizar uma pessoa, tem uma série de etapas, né? Primeiro ela tem que ser beatificada, e para ela virar beata ela tem que cumprir uma série de requisitos. E depois, para ela virar santa, ela tem que cumprir mais alguns requisitos que vão ser analisados pelo Vaticano. Assim como os milagres eucarísticos, né, que a gente já comentou outra vez. Os milagres eles são testados cientificamente para ver se realmente é verdade, né? Então, o Vaticano ele analisa todas as aparições com muito cuidado. E a nossa padroeira aqui de Curitiba, por exemplo, e Nossa Senhora Aparecida, que não está na lista das 16 confirmadas pelo Vaticano, elas estão em uma etapa diferente de confirmação. Por exemplo, dependendo de tudo que for testemunhado, das pessoas que vão lá cultuar no local da aparição, dos milagres que acontecem por conta daquela aparição mariana, o bispo, ele, depois, né, de uma série de estudos, ele pode confirmar uma aparição. Ela pode ser confirmada pelo bispo e sendo confirmada por várias autoridades até chegar ao Vaticano. Então, pessoal, essas aparições elas acontecem em todo o mundo. A gente separou aqui algumas delas para vocês, tá? Em diversos países diferentes. Que são bem interessantes. A gente tem no caso da Índia, Nossa Senhora de Valekanin, é bem difícil o nome. No Vietnã tem a Nossa Senhora de Levante também. Na Irlanda, Nossa Senhora de Knock, ou Knock, né? Como se chama, não sei exatamente. Na Holanda temos a Nossa Senhora de Todos os Povos. Nos Estados Unidos, a Nossa Senhora da América, bem americana, né? No Japão, Nossa Senhora de Akita, ou Akita. Né? Na Síria também temos a Nossa Senhora de Sufaniré. Sufaniré. Muito difícil falar esse nome. Mas são algumas que a gente separou para vocês aí, que são bem... Então, no encontro de hoje, a gente vai contar um resumo, né? História de 3 aparições marianas, que é de Nossa Senhora do Pilar, que foi a primeira aparição mariana no mundo todo, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora de Guadalupe. Talvez alguns até você já tenham conhecido a história, né? Uma mãe contou, a avó contou, ou até algum pai ou avô. A gente vai contando essas histórias para vocês, a gente vai soltar uns vídeos aí para vocês mergulharem nessas histórias incríveis. Vamos para a Espanha. Pilar foi a primeira aparição confirmada da Nossa Senhora na história. Ela aconteceu por volta do ano de 40 depois de Cristo e a aparição aconteceu a São Tiago, às margens do rio Embro, que atravessa a cidade de Zaragoza. Nesse dia, Tiago estava lá desanimado, porque as pessoas não respondiam às pregações do Evangelho. O povo estava pior do que catequizando na catequese no sábado de manhã. Isso é, com sono, querendo ir embora e não querendo sair da cama. Foi quando, de repente,
ele viu Nossa Senhora de pé em cima de um pilar de mármore. Maria confortou São Tiago e pediu a ele que construísse um templo naquela região. E na mesma coluna, ou no mesmo pilar onde apareceu Maria, segundo fontes históricas, hoje sustenta sua imagem. E lá no ano de 39, 40, depois de Cristo, o apóstolo São Tiago construiu a igreja que hoje é a Basílica de Zaragoza. Muitos milagres aconteceram por intercessão de Nossa Senhora do Pilar, mas o mais famoso dos milagres é o milagre de Calanda. Não é Calanga, esposa do Calango, é Calanda. Conta-se que Miguel Pellicer, que era um mendigo nascido na Calanda, teve sua perna restituída e tinha sido amputada em outubro de 1637. Muito bem, então para vocês perceberem, né, o pedido que ela fez a Santiago, além dela trazer todo o conforto que ele precisava, porque os fiéis estavam meio já desgostosos, né, não estavam igual os catequizando no sábado de manhã, e ela pediu para que fosse construído um templo, uma igreja ali naquele local. E isso também é o que fortalece, né? A gente mesmo está vendo que o quanto a gente precisa da convivência, né, com a comunidade, e ter um tempo onde as pessoas se reúnam para fazer suas rotinas de oração fortalece muito a nossa fé, o que ajuda a gente a seguir os passos de Jesus e viver a revelação divina, né? Então vamos lá para a nossa próxima história. Antes do Gabriel contar a próxima história, só queria fazer um comentário bem rápido. A segunda aparição mariana no mundo foi a Nossa Senhora do Rosário. E a gente não vai contar a história dela aqui, porque no episódio da catequese do terço, a gente já contou essa história, né? Que ela apareceu para São Domingos de Gusmão e ela trouxe o terço, né? Que foi instituído o terço. Então, se você ficou interessado em saber a história de Nossa Senhora do Rosário, vai lá no episódio, se não me engano, é o 2 ou 3, 2, que é o nosso episódio... Por aqui, algum cantinho. Isso, o nosso episódio do terço, tá bom? Vamos para a Inglaterra contar sobre a aparição de Nossa Senhora do Carmo. A história que conhece se passa por volta de 1200 depois de Cristo. Lá, São Simão Stock, que era na época superior geral da Ordem Carmelita, sabem os carmelitas? Temos as irmãs carmelitas, lembram-se delas? Então, enquanto Simão rezava, apareceu a Virgem Maria, rodeada por anjos, e em suas mãos estava o escapulário. E a Virgem Maria disse a São Simão: Meu filho, eis aqui o meu escapulário. Ele será o distintivo da minha ordem. Aceite-o como o privilégio que eu alcancei para ti e para todos os meus membros da Ordem do Carmo. E esse privilégio é: todos aqueles que morrer revestidos do meu santo escapulário não arderá na chama do inferno. Sabe aquele escapulário que você ganhou da sua madrinha ou do seu padrinho, que você deixa lá guardado, aquela gavetinha? Então, usa ele, porque ele é super poderoso. A própria Virgem Maria já disse. Mas tem uma pequena diferença entre o escapulário da Ordem do Carmo, né, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, com o escapulário que a gente está acostumado a ver. Vai aparecer aqui em algum lugar da tela. Mas são armas poderosas. Assim. E em pouco tempo o escapulário passou a ser utilizado não só pelos membros da Ordem do Carmo, mas também por leigas da igreja. Vamos agora para o México, por volta de 1500 depois de Cristo. Roda o mapa, bota no México. Havia um índio chamado Juan Diego. Olha, eu gostei do sotaque, como é que é? Juan Diego. Juan Diego. Santa tortilha. Seguia subindo a montanha conhecida pelo Tapeyac. Para fazer suas orações era noite. Chegando acima da montanha, ouviu o canto de pássaros e ouviu também a voz chamando seu nome. Ele também viu uma senhora, vestida de luz, que estava parada sobre a montanha junto a ele. E se aproximou dela e disse: Juan, o mais pequeno dos meus filhos. E onde está indo? Tu és o mais humilde dos meus filhos e eu sou a sempre Virgem Maria. Eu desejo que um templo seja construído aqui e rapidamente. Assim poderei mostrar meu amor, meu socorro e compaixão por aqueles que me amam, me invocam, por quem eu intercedo e protejo. E disse ainda para Juan que fosse ao palácio do bispo do México, anunciar esta manifestação. E assim ele fez. Ele foi falar com o bispo e o bispo ouviu atentamente, mas não acreditou no primeiro momento. Juan então voltou ao lugar onde se encontrou com a Virgem a primeira vez e ela estava esperando por ele.
E ele disse a ela, com muita tristeza, que o bispo não havia entendido a mensagem, que provavelmente não construiria o templo. Juan também disse a Maria: escolha alguém mais importante do que eu, alguém que possa realizar seu pedido. Mas Maria insistiu e disse que era pela humildade de seu servo que ela queria que seu templo fosse construído, e disse para Juan voltar ao palácio do bispo no dia seguinte. Juan fez o que Maria pediu e voltou ao palácio. O índio se ajoelhou aos pés do bispo e implorou para que o templo fosse construído. Desta vez, o bispo ouviu e encheu de perguntas e disse a Juan que somente construiria o templo se o índio trouxesse um sinal. Mesmo não sabendo qual o sinal deveria ser mostrado ao bispo para que ele entendesse o pedido, Juan foi embora. No dia seguinte, dia em que Juan Diego deveria levar o sinal ao bispo, seu tio adoeceu e pediu para que ele buscasse o sacerdote para ouvir sua confissão, pois estava perto da morte. Ao amanhecer, Juan seguiu o caminho para buscar um sacerdote, mas, preocupado em passar pelo lugar onde Maria o estava esperando, teria que levar um sinal ao bispo e não poderia buscar o sacerdote para seu tio. Então, Juan Diego contornou a montanha. Porém, ao retomar seu caminho, a Virgem apareceu descendo da montanha e perguntou a ele: onde você está indo? Olha que espertinho, o Juan Diego contornou a montanha para não passar na frente de Maria. Parece os catequizandos que contornam a quadra da igreja para não passar na frente. Mas Nossa Senhora desceu da montanha e foi lá falar com ele. Juan humildemente respondeu que estava indo buscar um sacerdote para preparar e ouvir a confissão de seu tio, que estava muito doente e estava perto de morrer. Ouvindo isto, Maria então disse a ele: escuta-me, nada deve te amedrontar. Não deixe seu coração perturbado. Eu não estou aqui? Eu não sou sua mãe? Não te aflijas por esta enfermidade. Seu tio não morrerá. Vá ao topo da montanha onde nos encontramos. Você encontrará as mais belas flores. Corte-as e traga-as para mim. Imediatamente, Juan subiu a montanha e, chegando ao topo, se espantou ao ver inúmeras rosas que nesta época do ano deveriam estar congeladas. Mas elas eram lindas e exalavam um perfume sem igual. Cortou-as como Maria pediu e levou-a até ela. Ao chegar, Maria tocou as rosas com suas mãos e disse a Juan: leve essas rosas embaladas em seu manto, como sinal ao bispo, pois nessas rosas ele verá o meu desejo e me compreenderá. Somente diante do bispo desenrole o manto, e então você verá o que está carregando. Juan Diego levou o sinal ao bispo, o manto com as rosas, contando com detalhes tudo o que havia acontecido. Então o índio desenrolou o manto e entregou ao bispo, e nele viu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Muito bem! Então é isso, galera. Fica aí as nossas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Foram histórias muito marcantes, muito bonitas, né? A gente separou pra vocês. E espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês gostaram, no próximo encontro a gente pode falar um pouquinho mais sobre as aparições marianas. A gente ainda queria falar principalmente sobre Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Graças. Então, quem sabe no próximo episódio a gente possa continuar para fechar esse assunto das aparições marianas, que é riquíssimo, né, que é muito interessante. Continuem acompanhando as celebrações online, continuem participando da live da catequese e continuem também acompanhando o nosso conteúdo. Tá bom? Então fiquem com Deus, galera. Bom fim de semana para vocês, boa semana aí e até mais. Um beijo para todos. Obrigada para aqueles que participaram do nosso Corpus Christi, né? Nos enviaram as fotos. Ficou lindo, lindo o altar de todo mundo que enviou pra gente. Estamos muito orgulhosos. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, galera.